Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, pediatra do Criança em Crise, e eu queria te convidar a assistir uma live que eu vou deixar logo aqui em seguida. Essa live foi feita com a Carol, que é uma das nossas alunas do curso 100 Primeiros Dias. A gente fala sobre a preparação, como se preparar para a chegada do bebê. O que você deve estudar, quais tipos de informação você deve ir atrás, com quem você deve conversar, se o curso 100 Primeiros Dias ajuda ou não as mamães de primeira viagem a se preparar para a maternidade. Então eu te convido a assistir essa live, foi uma conversa muito bacana com ela, ela passou todas as impressões e o que ela estava fazendo para se preparar para a chegada do seu bebê. Então, te convido a assistir. Se você já está inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. E se você ainda não está, aproveita e faça essa inscrição agora para você receber outros vídeos com os nossos conteúdos. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, bora lá para a live. Muito obrigada pela presença e até o próximo. Oi, Carol. Olá, tudo bem, doutora? Boa noite. Tudo jóia, e você? Você tá falando da onde, Carol? Eu falo do Rio, Do carioca. Rio? Isso. Legal. Se apresenta então, o pessoal. Tava falando aqui que a gente chamou você e você com muito carinho atendeu o nosso pedido aí pra gente conversar um pouquinho sobre maternidade, sobre preparação. Imagino que essa seja a sua primeira filha. Sim, primeira. Bom, então, eu sou carioca, né? Tenho aí 32 anos. E a Sofia, ela foi muito, assim, esperada, né? Pelo menos 5 anos a gente estava nessa saga aí para tentar. E finalmente veio ano passado. Tá sendo um mix de emoções. Hoje, fazem 5 dias, né, que ela nasceu. As olheiras refletem um pouco isso, né? Que, Não tá é dando nem pra emoção e só. perceber. Não, a gente jogou uma maquiagemzinha aqui só para não parecer tão. Mas assim, o buscar informação para mim foi muito importante, principalmente quando eu comecei a buscar a via de parto, entender, assim, foi logo no início da gestação. E eu sabia que ia chegar um momento que eu ia ter que começar agora a procurar informação, foi até onde eu cheguei em vocês, né? Buscar informação de como eu ia conseguir cuidar daquele serzinho que ia estar comigo do dia para a noite. E, assim, eu não podia desapontá-lo, né? E nem gerar frustração para o meu lado. Então, basicamente é isso. Ah, que legal. E Carol, conta uma coisa pra mim, assim, eu vejo muito, né, no consultório e na vida aí de pediatra, que as mães acabam se preparando bastante pra gestação, né, assim, hoje em dia acho que a informação da gestação tá bem difundida, é claro que não é 100% das mães que se sentem totalmente preparadas, mas a gente acaba pensando bastante, assim, no plano de parto, em relação às intervenções que a gente quer durante o nosso parto, o tipo de parto que a gente quer, conversa com o obstetra, mas muitas vezes nem o próprio obstetra trata de assuntos da maternidade em si, né? O obstetra deveria muitas vezes falar sobre a amamentação, sobre esses primeiros cuidados do recém-nascido, assim, pelo menos nesse comecinho, mas acaba que o foco é o parto. E aí depois do parto parece que as mães ficam um pouco, né, perdidas. Por isso que a gente também fala da importância de ter um pediatra já, né, de já conhecer o pediatra, de já fazer uma consulta pediátrica pré-natal. Você sentiu isso na sua gestação? Como é que foi? Sim, eu percebi logo de início que eu ia precisar buscar essa informação. Como você falou, né? Durante todo o acompanhamento pré-natal, o foco está muito na mulher, em como vai ser, né? E a minha obstetra, ela mesmo indicou, quando estava com 30 semanas, ela falou, Carol, já é o momento de você procurar encontrar aí a pediatra que vai cuidar da Sofia, né? Então, ela, assim, ela já tem essa vertente muito mais, assim, humanizada, e aí ela indicou que a gente buscasse um profissional já desde o início. E aí é a saga para Ó, essa encontrar é uma alguém, né? verdade, que ótimo. Encontrar alguém que tenha, assim, case muito nos valores que eu digo de, tipo, como você gostaria de criar, né? Porque a gente sabe que cada lugar que a gente busca informação, a mesma informação ela pode ser passada de forma diferente. Então, desde Sim. a 30ª semana, assim, a gente passou muito por essa peneira de buscar essa informação, encontrar o pediatra, tanto que amanhã a gente vai na primeira consulta. Calhou da gente ficar com a mesma que fez o parto, participou do parto. Ah, A legal. gente teve muita sinergia, né? Então, assim, a doutora Júlia teve muita sinergia com a gente e abraçou ali, sabe? Das 2 semanas antes do parto, a gente já estava conversando mais sobre como ia ser. Então, acho muito importante, principalmente para me deixar segura. Eu me senti muito mais segura para o segundo dia que eu tive alta, chegar em casa e saber como cuidar, sabe? Legal. E assim, até agora, o que você acha que está sendo mais desafiador aí para você em relação à maternidade? Mais desafiador, sono Sono. e a questão da amamentação. Aquela adaptação inicial, né? Apesar de a gente estudar, olhar a amamentação, tudo na teoria, né? Na pega, etc. Só que chega ali, na hora do nervoso, aperta. Cuidado para tirar a boquinha e colocar. Então, assim,
Agora que já começou a descer, saiu o colostro, né? Tá aqui na leite de transição, tá melhorando, né? Alivia muito a dor, a questão de fazer uma massagem também. Então, o maior desafio nesses 5 dias está sendo a questão do sono, porque aquilo ali você acorda, qualquer ranhetinho que escuta, parece que vira uma chave quando você sai da maternidade. Acho que é um sono Antes eu muito dormia leve, super né? tranquilo. Sono muito leve. Ela faz um chiadozinho, você já acorda, e aí você quer olhar, ver o que está funcionando. Então, a questão mesmo do sono e a questão da saber se aquele leite está sendo suficiente. Porque como a mamadeira, você vê, né? Descendo, se ela está bebendo. No leite não tem esse indicador. Eu não Então tenho você essa fica ali medida. acompanhando. Exato. Aí eu fico acompanhando muito xixi. Será que ela tá fazendo xixi suficiente? Então, ok, tá sendo hidratado. E aí ficam essas 2 paranoias aí nesses 5 dias. Tudo bem que é muito pouco tempo, né, doutora? Claro, claro, acho que você está se adaptando. Mas acho que é isso mesmo, assim, a insegurança da amamentação, acho que as mães pensam sempre, será que eu estou sustentando meu filho? Será que ele está tendo, né? Porque acaba que o recém-nascido tem tantos sintomas, né? Tem um chorinho, tem um reclamo, tem um pouquinho de disquesia, às vezes tem cólica ainda não, né? Por 5 dias, mas tem um pouquinho, solta um pum e é mais dolorido, chora porque está um pouquinho mais irritado, e é realmente difícil interpretar tudo isso, né? Eu acho que até tem uma aula no curso lá sobre choro, em que eu tento diferenciar e dar um norte para as mães, para assim, como é que eu identifico qual é o motivo do choro do bebê. Mas isso aí, certamente, com o passar dos dias, você vai aprendendo na prática, identificar essas necessidades. Claro que no começo a gente acaba indo por exclusão, né? Mamou, tá com a carinha de satisfeito, fez xixi, fez cocô, trocou a fralda, não tá frio, não tá calor, como é que tá a temperatura do quarto? Tá com sono, né? Porque muitas vezes o bebê chora por sono. A gente vai por exclusão, mas depois você vai ver que você vai perceber, você vai começar a identificar aí quais os sinaizinhos de choro, por que a sua filha tá necessitando de você. Mas eu acho muito interessante que as mães aprendem isso também. Eu também não sei, eu espero conseguir aprender isso com meu filho. Mas eu acho que é uma coisa de olhar para a criança com o olhar de que eu estou dando tudo que eu posso, tudo que eu tenho, vamos por exclusão aí tentar identificar qual o motivo desse choro real. Me conta uma coisa, assim, eu sei que a ideia não é que falar sobre o curso, mas você acha que fez alguma diferença só sobre o curso, né? Você acha que fez? O que você acha que foi mais importante assim para você? Não sei se você chegou a ver todas as aulas, que a gente não conversou sobre isso, mas o que você sentiu assim que mais fez diferença? Então, assim que a senhora lançou o curso, vocês lançaram o curso, né? A gente já começou. E foi uma decisão que a gente teve em conjunto aqui em relação, poxa, a gente já investiu em ter uma pediatra logo no início, fomos na consulta pré-natal, mas a consulta pré-natal fica ali, 1h30, e assim, as dúvidas não se esgotam, né? E, poxa, ter um material onde eu conseguia acessar e tal, eu tenho um caderninho aqui com tudo anotado das aulas. E em cada momento, em cada fase, eu estou consultando. Então, por exemplo, anteontem eu dei uma olhada na questão da amamentação, né? Apesar de a gente ter ali esse passo a passo da eliminação, de testar. Então, assim, para mim, ter um lugar onde eu consiga pegar informações base e não surtar e ficar mandando WhatsApp para pediatra. E agora? Nossa, tipo, o coto caiu hoje no banho. Só que eu estava esperando, era normal cair, vai ali, faz um negocinho. Então, assim, eu me sinto muito mais centrada com a informação permitiu isso, e eu consigo tomar as decisões de forma mais assertiva, evitando que, assim, primeiro filho, qualquer coisa, como a senhora falou, qualquer ranhetinha, a gente vai achar que está tendo alguma coisa. E buscar essa informação nos módulos me facilitou muito. Então, assim, eu sei que vai ter um momento daqui a pouco que é o momento da alimentação. Então, eu vou lá no módulo onde diz, vai ter o momento da cólica, que eu já estou até aqui me preparando psicologicamente para quando esse momento chegar. Não sofra por antecipação, que nem todo bebê tem cólica, mas... Exato. Assim, eu tô confiando muito que assim, ela fica com a pega direitinho, mas pode acontecer. Mesma coisa da febre. Então, são aqueles os terrores, né, que assolam, acho que muitas mães aí, as grávidas também devem pensar nisso, me deixava muito preocupada a questão da cólica, a questão principalmente da febre, o que eu vou fazer quando tiver uma febre. Então, hoje, eu já me sinto muito mais tranquila, sabendo, ok, deu febre, o que eu tenho que fazer primeiro, né? E a questão do desengasgo. Eu vi já o vídeo do desengasgo umas 10 vezes, assim, para Deus permita que a gente não tenha passe por isso, mas você estar preparado para isso, sabe?
Cada vez que a gente vê aí a situação de precisou chamar o bombeiro, precisou levar correndo, por às vezes um engasgozinho, sabe? Você poderia estar preparado para salvar ali e ajudar. Então, ter isso num lugar, num repositório, onde você vai ali e consuma aquilo, vale muito a pena. Então, foi um dos motivos, apesar de a gente ter feito a consulta pré-natal, ter esgotado algumas dúvidas ali, mas ter essas informações fácil acesso, sabe? Ah, é muito legal você ter falado isso, porque realmente, assim, as consultas, né, assim, no geral, não só a consulta com o pediatra, mas a consulta com o obstetra, ela tem um limite, né? A gente não consegue ficar o dia inteiro falando. E eu realmente, assim, eu tô fazendo, inclusive, um curso de gestação, porque eu sinto a mesma coisa. Eu adoro meu obstetra, eu gosto muito dele, tenho plena confiança nele, só que as dúvidas, eu não consigo tirar todas as dúvidas, né? Eu sempre tô buscando mais informação. E assim, o curso de jeito nenhum substitui uma consulta médica, né? É muito diferente você ter um pediatra, tá com febre, eu preciso examinar, eu tenho a quem recorrer, eu tenho com quem falar, mas é mais um norte mesmo, né? Porque a gente vê no dia a dia que na maioria das vezes as crianças não ficam gravemente doentes, né? Grande maioria das vezes elas ficam, tem um resfriadinho. É claro que a gente precisa entender os sinais de alerta e saber quando de fato valorizar essa febre, quando de fato nos preocuparmos, principalmente nessa época de pandemia aí, mas é importante a gente também ter um pouco de autonomia em relação à saúde dos nossos filhos, né? Porque senão a gente fica totalmente dependente de um segundo, de um terceiro, né? Dependente de um pronto-socorro lotado, imagina passar um bebezinho de 5 dias num pronto-socorro na atual circunstância, no atual momento. Então, eu acho que isso que você falou de estar um pouquinho mais preparado. É claro que você não vai saber identificar uma doença X, né? Você vai saber que tem alguma coisa de errado, né? Você vai entender, interpretar os sinais de alerta ou sinais que podem indicar que tem alguma coisa grave. E a gente costuma brincar que o curso de primeiros socorros é um seguro, né? A gente faz o curso para não precisar usar. A gente não quer que vocês precisem usar, mas infelizmente não dá para a gente correr atrás de informação na hora que acontece. E é interessante pensar que em muitos lugares, assim, no mundo, esses cursos básicos de primeiro socorro são obrigatórios. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura, né? Mas Canadá, Estados Unidos, muitos países na Europa, o governo fornece cursos de primeiro socorro para a população inteira, porque eles acreditam que isso realmente salva vidas. Tem um vídeo passando aí nesses dias na internet, eu não sei se você viu, do bebezinho que chega engasgado. Acho que a doutora Bianca postou no dela, né? Que o bebezinho chega engasgado e a mãe tá assim, com a criança no colo, sem saber o que fazer, desesperada. Com certeza, eu imagino o desespero, é óbvio que é desesperador. Mas assim, ela poderia ter resolvido na casa dela, porque o médico virou, bateu ali, nem foi uma manobra tão bem executada assim, mas um pouquinho que ele sabia ali, ele fez e a criança desengasgou. Então, realmente, a gente transforma aí horas de desespero em minutos, em segundos. E a gente estando preparado, nem sempre a gente vai conseguir agir com calma, com tranquilidade, mas já ter visto alguma vez certamente nos ajuda nesse momento de desespero, né? Exatamente. E você participou de alguma das mentorias, dos tira-dúvidas do curso? Eu mandei as dúvidas, mas com o horário do trabalho, né, que eu estava ainda de home office, eu vi direto na plataforma, então elas estavam salvas lá, e aí depois eu conseguia ouvir as perguntas que eu tinha feito, as respostas que vocês passaram. Ah, legal. Acho que essa turma a gente conseguiu aproximar um pouquinho os alunos, né? Trazer as dúvidas, porque realmente a gente também não responde tudo no curso, né? A gente não consegue abordar todos os temas do mundo, mas conforme as dúvidas forem surgindo, a gente está sempre tentando respondê-las. Carol, conta um pouquinho para mim do seu parto, como foi, se foi como você esperava, se você teve alguma surpresa, que acho que muitas mamães grávidas aqui têm essa dúvida, inclusive eu, tô até curiosa. Então, a Sofia, ela nasceu 38 semanas e 3 dias, né? A minha obstetra até falava, não, deixa marcada a próxima consulta, que ia ter sido na terça agora que passou. Não, 39, 38 ainda tá cedo, ela não vai... Primigesta, né? Vai demorar. Primeira, né? Vai nascer com 38 semanas. Só quinta-feira, dia 15 de noite, 11 horas da noite, levantei pra ir ao banheiro, normal, e veio aquele xixi que não parava, né? Então eu falei, gente, aí eu gritei pro meu marido, falei, ferrou, é a bolsa. Só que eu não estava preparada para ser naquele momento, né? Você já pensa, né? Pô, a bolsa vai ser a última coisa, apesar de tudo que você estuda, tudo que você lê, tinha aquele momento que você trava, né? Mas, assim,
fomos para a maternidade, que já começou, né? Então, na sexta-feira, ela, na verdade, ela não tinha estourado, ela tinha rompido, ficou bolsa rota durante 16 horas, né? Mas eu preferi ir para a maternidade, para ficar ali, ter assistência, né? Ficar junto com a médica, porque eu não estava evoluindo as contrações. Então, assim, eu esperava que eu ia ficar em casa, só ia para a maternidade quando eu estivesse lá na última fase, no finalzinho, já chegar bonita, né? Não. Chegou, não evoluiu nada, passaram 12 horas, eu estava com 1 centímetro de dilatação, mas, assim, eu falei, não, vamos na fé no parto normal. Assim, desde o início eu tinha muito a mentalidade de falar, cara, eu quero muito chegar no trabalho de parto para saber que está pronto, e se chegar em algum momento lá, a gente sabe que emergências acontecem, né? Chegar em algum momento, a minha obstetra fala, olha, infelizmente, cara, chegou esse momento, tá em sofrimento fetal, a gente vai ter que colocar. E para cesárea. Então, eu estava preparada para as 2 vias de parto. Eu tive que fazer indução, a gente ficou ali 12 horas, nada. Entrei no antibiótico, né, por questão mesmo de profilaxia da maternidade. Da bolsa rota. E no segundo comprimido da indução, engatou. E aí engatou, foi rápido. Aí você entra na partolândia, então assim, sexta-feira foi um dia muito intenso, porque eu estava super bem, eu fiquei trabalhando da maternidade ainda, então na primeira parte, no primeiro comprimido, estava eu trabalhando do celular, no segundo comprimido eu já não sabia quem eu era, né? Então assim, realmente você entra ali na partolândia. E evoluiu muito rápido as contrações, assim, eu brinco que eu não lembro o que aconteceu, você tem flashes da situação. Eu fui para a sala de parto, né? Aqui no Rio a gente fica no quarto até chegar o momento da evolução, na maternidade que eu fui, e depois eu fui para a sala de parto. E a sala de parto já estava na situação, estava 7 de dilatação, e aí era questão mesmo de ir trabalhando o corpo para começar a fazer os puxos. Foi muito rápido, desde que eu entrei na sala, em 1 hora a Sofia nasceu, né? Então, eu queria muito ter um parto na banheira, tão bonito, a gente romantiza tudo, né? Fazer um parto na banheira, lindo. Só que, assim, ela preferiu muito mais vir na banqueta para ajudar. Então, assim, foi um parto sentada na banqueta. Eu tive laceração, então nem todo mundo vai ter, mas sim, aconteceu. Ela quis nascer com a mãozinha junto com a cabeça, então teve uma hora que saiu ali, mas foi super tranquilo. Estou me recuperando agora, assim, eu estou no 5º dia, o sangramento já é muito menor, né? A questão do incômodo são só os 2 primeiros dias, depois você usa um spray, então a recuperação do parto é muito mais tranquila, apesar de ter tido laceração, né? E eu só lembro eu gravei um riozinho, né? Só lembro de quando eu peguei a Sofia, eu falei assim, gente, não acredito. Fiz 4 forças aqui e saiu essa criança, e assim, cara, finalmente, sabe? E aí você passa, esquece a dor, esquece que você estava gritando e pedindo, pelo amor de Deus, me dá anestesia, 10 segundos antes, você esquece. Passa na hora. Você pega. Você esquece. Então, assim, foi um parto. Foi o que eu esperava? Não, mas eu estava preparada para que, se chegasse em algum momento, tivesse que mudar alguma coisa, como teve. Eu tive que fazer indução, porque não evoluiu como eu estava esperando. Mas foi o melhor parto que eu pude ter naquele momento, entendeu? E só o fato de eu ter conseguido fazer foi ótimo. E a tranquilidade da gente ter a certeza de que a gente se preparou o máximo que dava, né? Se tivesse outro desfecho, a gente estava preparada para todos eles, né? Eu acho que isso é muito importante, até pela tranquilidade de se um dia precisar de cesárea, como você falou, acho que isso é fundamental. Ó, estão fazendo pergunta para você aqui, se você fez plano de parto. Acho que a gente até fala um pouquinho sobre isso lá no curso, né? Então, o plano de parto foi totalmente ali alinhado verbalmente com a minha obstetra. Minha obstetra era... eu brinco que eu tive a sorte, eu troquei de obstetra logo no início da gestação. Eu tinha um acompanhamento antes, que era minha ginecologista. E aí, quando eu engravidei, ela foi super sincera. Ela falou, gente, olha, eu não tenho mais condição de ficar na rotina de parto normal, parto humanizado. Vou te indicar. E aí ela fez essa transição, ela me indicou algumas amigas delas que trabalhavam com parto humanizado. E aí eu encontrei a minha obstetra, a doutora Thaísa, e de lá a gente já deixou super alinhado. Olha, eu quero... Isso aqui eu vou querer que faça, isso aqui eu não vou querer que faça. E em todo momento eles consultavam. E o bom foi, apesar de não ter feito um plano de parto formal, eu brinco que eu tive a minha doula, que foi meu marido. Ele foi, assim, ele foi a doula durante o tempo todo. Enquanto eu estava gritando, né, que é a partolândia lá,
ele fazia massagem, estava todo preparado, então foi muito importante ele estar em todas as consultas do pré-natal, ele saber o que eu gostaria de que fosse feito, né? Apesar dele não ver vídeos de parto normal, porque ele não gostava, mas ele sabia, olha, eu quero que faça isso, não aceito isso, vai usar o colírio, não vai, né? Então, todas aquelas intervenções quando a Sofia nasceu, ele já sabia o que eu gostaria que fosse feito, porque eu falei para ele, eu vou estar em outra atmosfera, assim, se me perguntar, eu não vou saber qual é o meu nome. Então, ele foi muito para reforçar o que eu tinha verbalmente, e eu tive, graças a Deus, uma médica que estava muito alinhada, e a equipe dela também. Então, tudo foi muito consentido. Vamos fazer o colírio? Vamos botar a vitamina K? Vamos dar a injeção da hepatite logo no início? Tudo isso foi alinhado antes, verbalmente. Mas, claro, tem maternidade que, assim, é melhor você entregar o plano de parto já bonitinho, impresso, etc. Mas, como a gente já sabia, ela já era plantonista nessa maternidade, a equipe de parto que trabalha com ela já é uma equipe muito junto. Então, assim, eu senti total confiança de deixar isso alinhado com ela nas consultas, deixar reforçado com meu marido do que eu queria, né? E foi muito respeitado. Legal. E assim, o plano de parto é importante, lógico que com certeza em relação ao parto em si, as intervenções que a gente quer, mas muita gente esquece da recepção do bebê. A gente frisa bastante isso, né, no curso e aqui, porque existe violência obstétrica, mas também existe violência neonatal. Então a gente tem que entender que o bebê precisa chegar, ele estava dentro da barriga, esse bebê estava lá no escurinho, no quentinho, e de repente ele vem ao mundo e é feito um monte de intervenção, esse bebê é levado, né, para longe dos pais. Então tem muita coisa que a gente pode, claro que se o bebê nascer deprimido, ele vai precisar de reanimação, ele vai precisar de uma assistência médica, mas na grande maioria das vezes o bebê vai nascer super bem e ele precisa ficar no colo. Isso inclusive ajuda na questão da pojadura, inclusive ajuda na questão da descida do leite. Então o plano de parto de vocês deve conter informações sobre a recepção do recém-nascido. Eu acho que isso é importante pensar, porque a gente acaba focando um pouco mais no parto em si, depois que o bebê nasceu, não é mais com GO, né? E aí fica para o pediatra. Exatamente. A Juliana falou que o marido foi o plano de parto. Acho que no seu caso também, né? O seu marido foi o porta-voz. Também. E é muito, assim, tenho vários alunos, né, e pacientes também que falam que o pai precisa estar junto, até assistindo algumas aulas, ou junto nas consultas com o obstetra, junto na consulta pediátrica pré-natal. É claro que a mãe acaba sendo a protagonista, a mãe acaba decidindo, na grande maioria das vezes, né, mas o parceiro tá alinhado, é muito importante, porque a gente, né, no momento do parto fica muito vulnerável. Fica muito, não só na partolândia, mas muito vulnerável, porque você não quer que nada de mal aconteça com seu filho. Você acaba perdendo um pouco do racional, né? A gente acaba entrando numa neura de, nossa, será que essa médica tá falando, ou essa enfermeira tá falando, ela deve estar certa, então eu não vou, né, não vou intervir. Mas se a gente tem um pouquinho de conhecimento antes, a gente já sabe o que esperar, certamente isso vai prevenir com que os nossos filhos sejam expostos a intervenções desnecessárias, uso de fórmula desnecessária, coisas que a gente não gostaria que fizessem com ele quando ele nascesse. Exatamente, sim, muito importante. Até mesmo para você, foi o que a senhora falou, você chega às vezes, aconteceu isso, pelo baixo peso, né, que a Sofia, ela é uma bebê pig, né, então ela era pequenininha, e aí assim, a gente quando saiu, por norma lá da maternidade, a gente tinha que estar fazendo o controlezinho da glicose, para não ter hipoglicemia. E aí teve uma medição que deu abaixo lá do padrão. E aí era um protocolo de trazer a fórmula. Aí, assim, eu estava já ainda meio grog, e aí foi fundamental falar, não, cara, fórmula não, vamos tentar ainda, bem daqui a 8 horas, vamos ver se melhorou. Vou botar agora aqui no não sei e vamos puxando. Porque senão, cara, a gente acaba sendo levado pelo momento, né? E a informação nunca é demais. Não é que você vá, eu sempre falo, não é que eu vou bater de frente com a médica. A médica estudou, vocês estudaram muito para isso, mas pelo menos eu vou me sentir muito apta para questionar e saber o porquê isso está sendo feito e se realmente é a melhor forma, né? A gente sabe que, apesar de vários estudos, tem pessoas que acabam, nós somos humanos, erramos. Né? Então, ter essa informação ajuda muito na hora de decisões que vão ser tomadas tanto para você, quanto grávida ainda, né, como a senhora falou, quanto para o bebê que acabou de nascer ali e ele não consegue se defender.
né? Não consegue escolher se vai tomar a fórmula ou se vai tomar o leite. Né? Não, sem dúvida nenhuma. E assim, eu tenho certeza que ninguém faz por mal, sabe? Não tenho certeza que a pediatra não indica a fórmula por mal. E muitas vezes, para ser muito sincera com você, ela nem sabe do mal que aquilo pode estar causando pro bebê. Porque é tão automático, é tão natural indicar a fórmula. Ah, não, tá chorando muito, vamos dar fórmula. Ah, não, tá com glicemia de 40, vamos dar fórmula. Porque é meio protocolar do hospital e ninguém pensa que um golinho de fórmula pode aumentar em até 7 vezes a chance dessa criança ter uma alergia à proteína do leite de vaca. E olha o sacrifício que as mães passam quando as crianças têm alergia. Pode ser que ela tenha, mesmo sem ter tomado fórmula? Claro que pode, né? A gente está trabalhando aqui com probabilidades, mas eu tenho certeza que elas não fazem isso por mal e muitas vezes é até porque não tem acesso a essa informação. E a gente que tenta lutar e batalhar em defesa do aleitamento materno, em defesa das crianças, da saúde das crianças, a gente precisa também lutar contra um sistema que está pronto para te dar uma mamadeira no primeiro chorinho, né? Muitas vezes a justificativa de dar mamadeira na maternidade é porque a mãe está cansada. E é claro que 100% das mães estarão exaustas, né? Exaustas pós-parto, pós um bebê chorando, pós a força que ela fez, mas se a mãe deseja amamentar, não é justificativo, né? Claro que se a mãe não deseja, se ela, né, se ela quer, não tem problema nenhum, ela tem total autonomia para tomar essa decisão. Mas é uma pena as pessoas oferecerem isso como uma forma de descanso para a mãe, sendo que a mãe também estudou tanto, batalhou tanto para ter a amamentação exclusiva, muitas vezes, né? Exatamente. E você tem sentido a Sofia tranquila depois da amamentação? Satisfeita? Faz aquela carinha de satisfeita? Muda muito, né? Assim, só o fato, aquele checklistzinho para reconhecer se tá na hora de mamar ou não, né? É batata. Vê a mãozinha, já começa a boquinha procurando, ih, gente, tá na hora. E depois ela mesmo larga, né? Então, assim, ela vai e larga o bico, assim, daquele, então, assim, poxa, funcionou. Então, essa é a questão da informação novamente. É você reconhecer e não tá ali forçando, né? Porque força mais um pouco. Ah, não bebeu, não puxou. Às vezes a pega tá tão certinha que ela não precisa ficar 30, 40 minutos ali naquela puxando, né? Foi ali, fez o que tinha que fazer, e aí a gente fica naquela paranoia, será que tá alimentando? Mas quando você vê os sinais, ok, ela largou, ela tá relaxada, você fica mais tranquilo sabendo que tá alimentada, então tá funcionando. E sei, você sente esvaziar? Você tá sentindo já depois da pojadura? Como é que tá? Sinto. Então, ele continua muito dolorido. Eu tô usando a bombinha pra dar um alívio, né? Então, quando ela pega num, troca, eu vou ali e a bombinha tá ajudando muito a aliviar a dor, sabe? Principalmente, não é dor, é um incômodo. Porque antes a gente não tava acostumado com aquilo ali. E parece que do dia pra noite, na pojadura, sei, ele incha, começa a ficar quente. E uma coisa que também está ajudando é a questão da massagem, né? Então, antes de eu ofertar, eu vou e faço uma massagenzinha ali, né? Deixo ele, eu brinco, fazendo milkshake aqui para ela, para deixar pronto. E da mesma forma também alivia muito esse sinto ele mais vazio, aí vou pro outro. Até brinco, quando eu olho assim, o que ela mamou já tá menorzinho e o outro tá cheio. Aí, se ela tá já satisfeita, eu vou, já ordenho. Mesmo que ela não vá tomar ele agora, eu já deixo congelado para que chegue um momento que eu preciso ir no médico, alguma coisa, já tá lá. Né? Então funciona bastante. Ela tá fazendo um estoquezinho de emergência, né? Isso é importante. Fazendo ali o estoque. Isso. E você volta a trabalhar quando? Daqui a 4 meses, né? 120 Ah, dias, né? Que é a licença. Mas, assim, a expectativa de voltar pro físico é bem complicada, né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente está já um ano e 2 meses totalmente de home office. Então, assim, isso já deixa um afago no coração, porque apesar de voltar a trabalhar, vai estar aqui do lado. Né? Então, assim, sim. qualquer coisa, tá, entre uma reunião ou outra, você consegue dar atenção, consegue amamentar. Então, de certa forma, me acalenta saber que, apesar de ser só 4 meses, que o bebê ainda não está pronto ainda para um desmame, nem eu quero isso, né? Eu tenho grande chance de eu conseguir ainda estar muito presente em casa. Assim, a rotina Acho que vai ser complicada.
É uma vantagem que a pandemia nos trouxe, né? Sim, Muitas mães acabaram ficando realmente de home office, conseguindo até prolongar um pouquinho a amamentação, porque a gente tem vários exatamente. desafios na amamentação e um deles é a volta ao trabalho, né? Por mais que a gente se planeje, por mais que a gente tente manter as ordenhas, a produção vai diminuir, a gente sabe que o estresse da mãe que volta ao trabalho interfere, então. Claro que temos muitas coisas ruins em relação à pandemia, mas essa é uma das vantagens aí que eu vejo que muitas mães ficaram de home office e conseguiram aí prolongar a amamentação. A amamentação eu costumo dizer que é uma grande luta, né? Assim, porque tem tudo ao nosso redor fala que não vai dar certo. Então, as pessoas falando que o leite é fraco, as pessoas falando que a criança está com fome e que você não está sustentando essa criança, que ela não dorme porque você não está dando, porque não está dando mamadeira e a chupeta, né? Sempre. Eu já ganhei, eu falei até, acho que eu falei numa live esses dias que o primeiro presente que eu ganhei, que o Léo ganhou, foi uma chupeta. Uma chupeta, pra mim, pediatra. Pra mim foi assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Jogo na cabeça da pessoa que me deu, daí eu levei pro hospital, porque eu sei que lá as crianças usam, mas assim, tá enraizado na cultura das pessoas, né? Claro que em alguns momentos a gente vai usar chupeta, eu também não tô dizendo que eu nunca vou usar, só tô dizendo que eu não vou comprar e ser a minha primeira opção. Talvez seja a segunda, talvez no terceiro dia eu queira comprar uma chupeta desesperada, pode ser que sim, não vou falar que não, porque já vi muitas crianças que têm uma necessidade grande de sugar, né? Eu não sei se você percebeu isso na sua neném, mas os recém-nascidos têm uma necessidade absurda de sugar o tempo inteiro e muitas vezes nem é fome, muitas vezes é só o acalento, é só o aconchego, é só ficar no colinho da mãe que eles já se acalmam. E a sucção é um super reflexo aí, então muitas mães conseguem manter né, o peito exclusivo, mas muitas mães acabam recorrendo à chupeta e desde que a gente bote na balança e saiba aí quais os riscos e benefícios, tá tranquilo, é uma decisão que tem que ser tomada de forma consciente também com informação. Né? Não dá pra usar chupeta e achar que vai ficar pro resto da vida assim e que não vai ter consequência nenhuma, mas em alguns casos ela realmente salva aí umas horas de choro. Não, exatamente. Esse da chupeta, então, é assim, falar, não, nunca vou usar chupeta, etc. Mas, como a senhora falou, a questão do afago, né? O dedinho é melhor chupeta. Então, quando ela já começa a arranhar, tu coloca às vezes o dedinho só para ela dar aquele. E foi uma das coisas que a gente percebeu aqui. Tem momentos que ela só quer estar aquela chupadinha. Então, quando eu vou fazer a troca dela, aí eu pego a chupetinha e coloco para eu conseguir fazer a troca e ela realmente, fica muito mais calma, tiro e vai. O restante do dia é sem. Então, são alguns momentos. Eu era uma pessoa que falava, não, nunca vou dar chupeta para minha filha, etc. Mas aí, no segundo dia, tendo alta da maternidade, eu falei, cara, a diferença que faz, porque a enfermeira, na hora do banho, ela pegou e colocou o dedo assim O dedinho. no dedinho, ela ficou paradinha. O banho foi super tranquilo. Eu falei, gente, que mágica. Aí a enfermeira falou, às vezes ela só quer ficar ali sugando. Né? Então, como ela não vai ficar sugando 100% do tempo o peito, né? Eu deixo a chupeta aqui só como SOS. SOS para troca de fralda, SOS do tipo que eu Exatamente. preciso tomar banho. Põe ali. Por um minutinho, né? Eu acho que é isso, é usar de forma consciente e saber que se você percebe qualquer sinalzinho de alteração na amamentação, pera lá, vamos tirar um pouquinho, vamos deixar só no peito uns dias para ver se volta, para ver se engata, né? Acho que é só ter essa consciência super importante, porque tem mãe que não sabe que a chupeta pode estar interferindo na amamentação. Infelizmente, quando às vezes eu recebo pergunta, né? Minha bebê tá com 3 meses, é uma idade crucial. Ali, 3 meses é uma idade que as crianças mudam muito o padrão de sucção, de amamentação, porque elas começam a mamar muito mais rápido, elas estão muito mais efetivas na amamentação, mamam por 5, 10 minutos, e é aquela fase que a mãe acha que o leite está secando, porque a criança está mamando menos. Mas na verdade é a criança que está muito rápida, que ela está aprendendo, e ela começa a se distrair também. Então é aquela criança que começa a mamar, olha para trás, fica olhando para os lados, qualquer barulhinho já dispersa. E se essa criança tá com chupeta o tempo inteiro, já vi muitas crianças, assim, não aceitarem mais o peito, porque querem a chupeta. Então, é ter essa consciência de que ela pode, em algum momento, atrapalhar a amamentação. Mas não acontece em todas as vezes. Na verdade, a gente tem uma estatística aí de por volta de 20, 30% das crianças que usam bicos artificiais terem confusão de bico. Então, não é 100%. A gente também não pode demonizar e crucificar qualquer bico artificial. Mas é importante a gente ter essas informações aí para não se perder na amamentação. Exato.
Ó, falaram aqui sobre acompanhante, gente. A gente fala sobre pai, né? O pai estar acompanhando, mas o acompanhante pode ser qualquer pessoa maior de idade pode te acompanhar no parto. Então, mãe, irmã. Eu sei que muitas vezes o pai não está disponível, ou nesse caso da Daisy, que infelizmente foi deixada aí durante a gestação, sinto muito por você, mas eu tenho certeza que tem pessoas muito queridas que podem te acompanhar no parto. Então a gente fala de pai, mas extrapolando para qualquer acompanhante, né? Desse acompanhante estar alinhado com as vontades da mãe, então ele pode fazer o papel do pai sem problema nenhum, o papel do acompanhante, que tem que ser só um maior de idade ali. Ó, a Dani falou que ganhar chupeta é mamadeira dos profissionais que atendem na clínica obstétrica nos Estados Unidos. Gente, é cultural, é enraizado. Então, é difícil, né? É difícil lutar contra isso. Mas, se a gente tem um pouquinho de informação e eu acho que rede de apoio. Como é que tá sendo aí com você, Carol? Rede de apoio, que eu acho que é muito, muito importante. Parece que seu marido estava super presente no parto, tá te ajudando aí com o neném. O que você acha da importância de ter pessoas ao seu lado nesse puerpério? Não, é fundamental, né? Então, hoje a minha irmã ficou comigo de segunda para terça e terça para quarta. Aí ela voltou para casa e volta amanhã. Eu já sinto a diferença, né? Porque no puerpério é que ela onda de hormônio. Bom que você identifica, cara, eu tô chorando porque ela tá indo só pegar a roupa e voltar no outro dia. Aquele turbilhão e fala, não, gente, vamos lá, ser racional aqui. A rede de apoio é super importante, né? Então, acho que é a sua irmã falando que ela volta. Aí, ó. Aí ela aí, ó, volta amanhã. Exatamente, é super importante, mesmo que esteja ali só para te dar precisa de uma água, tipo água, questão de beber muita água e hidratar para produção de leite. Ela vai lá toda hora e traz um copo, etc. Então, ter pessoas ali está sendo muito importante. Então, tem a minha sogra, tem a minha cunhada, tem a minha irmã que está lá, a minha mãe que vai estar trabalhando, ela só vai conseguir no final de semana. Então, assim, é muito importante ter ali só para fazer uma comida, né? A questão de, tipo, tá aqui, ó, o almoço, ou tá aqui, ajudei a lavar uma roupinha, porque às vezes você não vai conseguir fazer aquilo, ou vai segurar a criança para você tomar um banho. Cara, tomar um banho é uma coisa fundamental, porque às vezes você fica tão ali absorto e fala, cara, como é que 24 horas passa tão rápido com uma criança? Eu vou conseguir fazer várias coisas. E não vai, entendeu? Eu não fiz nada e fiz muito. Se vir ao banheiro, você vai. Né? Então, assim, e é muito importante. Então, meu marido, por exemplo, ele voltou a trabalhar. Então, ele sai e aí ter alguém em casa para só, às vezes, falar, conversar, ou ter ali um suporte, uma ajuda, vou na padaria, preciso de alguma coisa, cara, isso é muito importante, né? Mesmo que o trabalho brabo de amamentar, de trocar, de dar banho, às vezes você tenha que fazer, mas você distrai. Porque, cara, o puerpério parece que é tranquilo, mas é um hormônio ali, é pior que a partolândia. Você tem horas que você tá super bem, tem horas que você tá assim, quer chorar, depois você quer rir. Então, ter alguém ali dando apoio é crucial, sim. Não, e eu fiz uma outra live com uma outra aluna que é paciente minha aqui de Campinas também, e ela falava que ela não acreditava nas mães que falavam que a puérpera precisa escolher entre tomar banho, se alimentar e dormir. Ela falava, não, isso é exagero, não é possível que seja assim, não é assim, não, né? Comigo não vai acontecer. E aí, quando aconteceu com ela, ela falou, Marina, é verdade, a gente tem que escolher se a gente vai dormir, se a gente vai comer, se a gente vai tomar banho, se a gente vai lavar cabelo. Então, é claro que a rede de apoio, assim, né, não tem nem como não ter, não tem nem como ficar sozinha. Eu sinto muito por quem não tem pelo menos uma vizinha, alguém que consiga deixar uma marmita para você. Tentem se preparar, até uma dica super importante aí para vocês se prepararem no puerpério, deixar a comida congelada, deixar a casa mais ou menos organizada, caso vocês não tenham ajuda aí nos primeiros dias, mas é fundamental, às vezes, só uma pessoa, porque você tá sozinha com um bebê pequeno, né? E aquele bebê, no comecinho, nem interagir com você, interage, né? Ele nem olha, não olha pra você, não sente, não sorri, daí você fica meio perdido do tipo, será que eu tô fazendo o certo? Será que é assim mesmo? Ou alguém que já teve experiência com criança pequena, acho que faz muita diferença, até para segurar um pouco a barra da oscilação hormonal, das tristezas que vêm, que vão, do blues, que é real, né? Exatamente. É tenso, assim, a gente acha que não, puerpério, que isso, o pessoal fala, mas ele vem avassalador. No dia que você sai da maternidade, você já fica assim, e se fosse para dar um conselho, cara, esteja sempre
presente e identificando o que você está sentindo, né? E saiba que aquilo ali vai passar. Então, tipo, eu estou chorando agora, mas por que eu estou chorando? Cara, mas é hormônio. Daqui a pouco distrai. Porque senão você entra numa bola de neve e aí só piora, né? E daqui a pouco você pode realmente estar entrando na depressão pós-parto, alguma coisa mais séria. Então, tentar sempre... E isso a informação traz, né? Você sabe que você vai oscilar, você sabe que você vai passar por isso. Então, coloca um pouquinho... Isso que eu tento fazer todo dia, cara. Coloca um pouquinho de fora e fala, cara, isso aqui vai passar. Vou distrair, vou fazer outra coisa, vou tirar foto da Sofia e assim... E passa, né? Vou começar a chorar? Ok, chorei, beleza. Agora vou rir, vou fazer alguma outra coisa. É difícil, mas é bom a gente estar sempre puxando isso, entendeu? Porque eles precisam muito da gente. Se a gente entrar num nível aí de começar a entrar numa depressão, é muito pior. Então, se for possível, sempre estar buscando sair desses estados, né? E não deixar levar. Muito importante. E você, o dia a dia, você tem alguém que te ajude aí na sua casa, além da sua irmã, que você falou? Agora quem tá fazendo essa parte é minha irmã, não tenho empregada, babá, nem nada, então a gente reveza muito. Às vezes ela fica com a Sofia, eu vou, faço alguma coisa e vice-versa, né? Então, assim, é mais a questão de eu abstrair de, limpeza da casa, tem que deixar tudo em ordem, não. Vai ser o Prioridades. momento. Prioridades. Qual é a prioridade agora? A prioridade agora é a Sofia estar alimentada, trocada. Eu consegui fazer as coisas básicas, né? E tem uma obstetra também que eu exercito, que ela fala muito isso. Ter uma listinha, né? Cara, faz a listinha de coisas que você gostaria de fazer ali no dia, que ajuda. Então, coisas que não são importantes, cruciais se eu não fizer. Tipo, botar roupa para lavar, ou então, não lavei a louça agora, cara, isso não é crucial. Crucial, às vezes, eu estar aqui, vendo ela dar um risinho, né? Que é aquele reflexozinho, ou realmente só curtindo o momento dela estar pegando e mamando, e olha que bonito. Então, assim, desprender muito disso. Cara, se alguém reclamar, chama pra arrumar a casa pra você, né? Não se E não estresse. eu acho que é questão de não se cobrar também, né? Assim, já é um momento tão difícil, já é um momento tão complicado que você vai se cobrar porque a louça ficou mais suja na pia, porque demorou um pouquinho mais para limpar a casa. Não dá pra gente se cobrar, a gente tem que... A gente sobrevive, mas a gente também precisa curtir esses momentos com o bebê, né? Porque senão a gente fica trabalhando o dia inteiro, não vê o dia passar, chega à noite, você tá exausta, acabada e tem mais uma madrugada para enfrentar, né? Porque nesse comecinho, a criança vai acordar. Raríssimas as crianças vão dormir a noite inteira, raríssimas as crianças vão dormir 4, 5 horas seguidas, elas vão acordar cada hora e meia, cada 2, cada 3 para mamar, e você vai ter um sono super leve, como você falou, né? Qualquer estalinho, qualquer mexida, qualquer coisa a mãe já desperta, e isso é instintivo. Isso, às vezes o pai tá lá roncando e a criança, né, tá do seu lado e você acorda, não tem jeito. Então, esses primeiros meses aí, 2, 3 meses, são bem desafiadores e a gente precisa se cobrar menos, porque o puerpério já é um grande desafio pra gente achar que tem que dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo. É impossível dar conta de tudo. E o que você acha de puerpério na pandemia? Você sentiu alguma diferença? Que com o bebezinho recém-nascido acaba que a pandemia não me importa tanto, né? Mas o que você sentiu aí de diferença? A questão da pandemia, eu já estava nessa rotina muito de home office, então, como eu falei, cara, já estava já no sangue isso, sabe? Ok, já está acostumada, tá ali, não vai conseguir sair, etc. O que mudou muito foi a questão de visita, né? Então, todo mundo quer visitar, mas o bom que eu acho que ajudou muito foram as pessoas entenderem que, assim, cara, não dá para visitar agora, né? Primeiro, tá sem vacina. Segundo, a gente tá numa pandemia. Terceiro, qualquer coisinha, cara, a gente tá expondo tanto a mãe, né? No caso, eu, quanto a criança e outras pessoas ali. Então, a gente percebeu muito isso positivamente, né? Dos amigos, exatamente padrinhos, etc., que percebeu e falou, cara, não, olha só, a gente manda os vídeos, manda foto, a gente não vai perturbar e aí insistir, visitar. Então, realmente, quem tem vindo aí muito na questão de ajudar no puerpério é a rede de apoio, que é a mãe, o pai, a sogra, a cunhada, etc., que está ali presente mesmo. O que pode ter mudado muito é aquilo, vamos sair e levar para visitar o avô, etc. Então, a gente já não estava fazendo aqui por causa da pandemia, não é porque agora tem um bebezinho que a gente vai burlar isso, né? Então, continuam os mesmos protocolos.
E o bom é que as pessoas estão entendendo. Até hoje não tive nenhum problema de insistência. Ah, mas eu quero visitar. As pessoas estão entendendo isso e é Então, positivo, que gera menos estresse para a mãe. Isso é verdade. Não, e assim, hoje, né, agora estamos em abril, a gente tá com um monte de casos, eu trabalho em UTI, um monte de casos de vírus sensicial respiratório, de bronquiolite. E essa orientação, né, até os 3 meses, de ficar mais resguardado, é uma orientação que vem muito antes da pandemia, mas com a pandemia acho que acabou, todo mundo teve um pouco mais de consciência. E a gente sabe que o coronavírus nem é tão arriscado assim para um bebê pequeno. É óbvio que a gente não quer que nenhum bebê tenha contato com coronavírus, alguns agravam, mas a grande maioria passa super bem. Mas existem outros vários vírus que são muito mais agressivos para um bebezinho pequeno. E essa já era uma orientação de antes. Então, né, se a gente tem que olhar para o lado bom das coisas, a pandemia nos trouxe essa consciência de que os mais frágeis devem ser preservados e que essa questão da visita deve ser respeitada mesmo. E acho que a mãe tem toda a liberdade de sinalizar, olha, sei lá, já tá com 1 mês e meio, a padrinha, a madrinha, me sinto mais segura, podem vir. E as pessoas não encararem isso como uma ofensa, né? Acho que elas estão um pouco mais conscientes de que é uma necessidade que as mães têm. E acho que isso facilita um pouco nessa questão da rotina, porque a gente não consegue estabelecer uma rotina de cara, a gente tenta, né? Tenta estabelecer uma rotininha do sono, um ritual do sono, um horarinho que a gente vai dar o banho, tentar manter mais ou menos as coisas no mesmo horário, mas um recém-nascido bagunça muito a rotina, né? A gente não consegue estabelecer exatamente. E uma visita ali todo dia, ou a gente tendo que fazer sala para visita, tendo que preparar um café para visita, isso tudo bagunça ainda mais o que já é bagunçado, né? Então, nesses primeiros dias, realmente a gente tem que contar com a rede de apoio, que é aquela rede de apoio que não vai se importar se seu cabelo tá aqui em cima, se você tá cansada, se a casa tá desarrumada, ela tá lá para te ajudar, para te apoiar. Exatamente. Carol, e assim, eu queria encerrar porque na verdade você tem um bebezinho pequeno aí, você deve estar super cansada. Queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de dividir um pouquinho com as mães. Eu queria ver se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que não foi esclarecida aí, se eu puder te ajudar, né? E realmente agradecer a sua presença. Não, na verdade, agradecer também vocês, assim, apesar de ter sido um curso assim, muito intenso, eu consumi o curso de forma muito rápida, porque estava próximo de parir, mas ter aquela informação ali, sabe, ajudou muito, ajudou a me deixar mais calma. Então, hoje, eu vou, por exemplo, para a primeira consulta com a pediatra amanhã. Aí eu já sei as perguntas que eu preciso levar, já sei o que eu observei para reportar para ela, e isso vem muito da preparação, tá? Então, novamente, investir seja um curso, seja investir numa consulta pré-natal com o pediatra ou etc., numa preparação, é muito importante para você conseguir lidar nessa fase que já vai ser tão intensa quando você vai estar cheio de hormônios, cheio de coisa, você conseguir lidar de uma forma mais racional e conseguir estar preparado para atender ali, né? Então, na verdade, assim, dúvidas, sempre a gente vai ter dúvidas, né? Primeiro que eu sou leiga em pediatria, em medicina, etc., sempre vai ter dúvidas, mas o fato da gente, como vamos reagir a essas dúvidas, quais as perguntas que a gente deve fazer, quais observações a gente deve pegar e levar para esse profissional, isso é muito importante. Então, agradeço pelo convite de ter participado aqui. Se for possível, dar essa recomendação para as pessoas investirem em conhecimento. Ah, mas eu não vou conseguir fazer o curso, etc. Cara, tá aí a informação. Hoje, mais do que nunca, a gente tem vários perfis. O próprio, eu cheguei através de outra obstetra que indicou você. E tá aí o Instagram, tem muita informação para consumir, as lives. Na verdade, a tomada de decisão para fazer o curso veio daquela sessão de lives que você colocou, né? Foram 4 lives que você fez falando ali do conteúdo. Eu falei, bom, acho importante. A prévia está muito boa, vale a pena investir. Então, se for para realmente agradecer e dar essa dica das pessoas investirem em conhecimento, né? A única coisa, às vezes, não compra um berço bonitinho, né? Vai lá e investe num curso para você estar muito mais preparado, porque daí, cara, o berço a criança pode vai usar, ou algum outro item de enxoval, mas conhecimento não, tá? Eu juro que eu não combinei com ela, viu, gente? Seu pitch foi melhor do que eu poderia falar, não tenho nem... Muito obrigada, viu, Carol? De verdade, pela confiança. Claro que a gente está sempre buscando melhoria. Se tiver alguma sugestão também para a gente melhorar, colocar coisas lá. Agora com a sua experiência como mãe, a percepção muda, né? E as necessidades mudam também. Eu tenho certeza que as minhas também vão mudar quando o Léo chegar.
Mas o que a gente puder também melhorar e trazer mais informação, a gente está sempre à disposição. E muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, que eu tenho certeza que o puerpério está sendo pesado aí. Você tirou esse tempinho aqui para dividir com as mães que estão nos acompanhando aí. Boa noite. É Sofia, né? Sofia. Sofia. E um beijo na Sofia. Doutora. Depois você manda uma fotinho da Sofia pra gente ver. Pode deixar. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Carol. Um beijo.